SQL, nós vamos falar hoje sobre o mais importante comando dessa linguagem, a meu ver, né? Que é o select. O select é o comando que muitos colocam como parte do DML, né? Do comando das linguagens de manipulação de dados, mas tem alguns autores, em alguns livros, vocês podem ver também que ele pode fazer parte de uma outra sublinguagem, que nós nem falamos aqui, que é a DQL, é aquela linguagem de consulta de dados, Data Query Language, tá? Por que eu julgo que o SQL, né, dentro da SQL, o select é o comando mais importante? Não é que ele é o mais importante, é que ele é o mais necessário para realizar os demais comandos. Por exemplo, para fazer um insert, o SGBD ele tem que verificar se a gente pode realmente inserir aquela informação. Se a inserção daquela nova informação, se ela não viola nenhuma regra, nenhuma restrição de chave já imposta na tabela, por exemplo, né? Então, ele internamente ele vai fazer uma consulta, né? Para fazer o update é a mesma coisa. Antes de fazer o update, o SGBD tem que verificar se aquela atualização daquele dado, né, aquele novo dado que está sendo atualizado ali, se aquela atualização não viola nenhuma regra também do SGBD, que foi imposta nas chaves, né? Chave estrangeira, esse tipo de coisa. E a mesma coisa para excluir um dado, delete. Antes de fazer o delete, o SGBD precisa verificar se a exclusão desse dado implica na quebra, na violação de alguma chave, de alguma restrição, tá? Então, internamente, ele, para qualquer outro comando, inserir, atualizar ou editar o dado, ou atualizar ou excluir o dado, perdão, ele precisa internamente fazer uma consulta prévia, né? Então, ele vai fazer essa consulta internamente, né? A gente não vê, né, isso e fica implícito no SGBD, mas ele vai fazer isso via select, né? Ele vai fazer uma consulta lá internamente nele, né? Então, o select é um comando muito importante e é o comando de consulta. É através dele que nós vamos gerar os relatórios, nós vamos verificar quais são os dados que estão no nosso banco de dados e fazer as operações de consulta, tá? Então, nós vamos lá no W3 Schools para a gente estudar esse comando e suas demais cláusulas. Então, aqui no W3 Schools, no tutorial de SQL, nós vamos vir aqui em SQL Select. Tá? Então, aqui ele diz aqui para nós o que é a declaração Select, né? É uma declaração usada para consultar, para selecionar dados de um banco de dados, né? Ele retorna, o retorno dos dados retornados, eles são armazenados em uma result table, tá? Então, toda vez que você faz um select, o retorno daquilo, né, o resultado é uma tabela de resultados, chamada de result set, tá? Termo em inglês mesmo, tá bom? Então, todo SQL, todo select, ele vai retornar uma tabela, tá? De dados, ou seja, com as colunas nomeadas e os seus respectivos dados que retornaram daquela consulta, tá? O comando básico do select é o seguinte: select, né, faz uma projeção, aqui você coloca os nomes das colunas que você quer que retornem no seu select, e você vai fazer o select de algum lugar, ou seja, você vai selecionar algumas colunas de uma origem, e aqui você coloca o nome da tabela ou das tabelas que você está selecionando, tá? Você pode fazer a consulta em mais de uma tabela num mesmo select, a gente vai ver isso depois. Bom, então o comando básico select alguma coisa de algum lugar, tá? Quando a gente faz assim, ó, select asterisco from algum lugar, né? Então, select asterisco, veja que no lugar dos nomes das colunas foi colocado aqui o asterisco. O asterisco significa todas as colunas, tá? Todas as colunas de onde? From, daquela tabela, ou daquele conjunto de tabelas, tá? Então, suponha que a gente tem uma amostra, né, de uma tabela, aqui aquela tabela customers, né? Que tá nessa database Nordwind aqui, né? Então, tem aqui Customer ID,
Customer name, contact name, address, city, postal code, country, né? Essas aqui são as colunas e aqui uma amostra dos dados. Tem mais dados nessa tabela, né? Bom, então o que nós vamos fazer? Veja, vou fazer um select customer name, city, from, customers. Então, veja, quais as colunas que eu quero retornar do meu select? Customer name e city. De onde? De customers, tá? Então, essa é a tabela completa. Ela tem todas essas colunas aqui, tá? Mas nessa consulta aqui, eu vou retornar apenas o customer name e o city. Então, vamos tentar. E veja que o que ele retorna para nós? Ele retorna uma tabela, né? A result set é sempre uma result table, né? É uma tabela de resultados com aquela projeção que nós fizemos aqui no select, tá? Aqui a gente costuma dizer que é a projeção. Qual a projeção que a gente vai fazer? Quais colunas vão aparecer no nosso result set? Aqui você coloca. Se você colocar asterisco, vai retornar todas as colunas daquela origem, tá? Todas as colunas, não significa que são todos os dados, né? Vou colocar aqui, ó, um asterisco no lugar daquela projeção. Rodar de novo, vocês vão ver que ele retornou todas as colunas daquela tabela. From customers, tá? Beleza. Então, aqui ele mostra o customers, né, o asterisco. Muito simples, certo? O próximo tópico aqui, a gente já vai ver um comando a mais junto com o select, tá? É o distinct. O distinct, a declaração distinct, ela é usada para resultar somente valores distintos, diferentes na tabela. Por exemplo, supor que na sua tabela de cliente você tem 10 registros que se chama José, né? O nome do cliente é José, né? Então, eu quero retornar José, só José, tá? Eu quero retornar somente um registro, tá? Eu não quero retornar todos os registros que se chamam José, eu quero retornar somente um. Ou, quero retornar todos os nomes distintos dessa tabela, né? Quero retornar somente todos os países que têm clientes, né? Mas eu não quero saber quantos clientes tem em cada país, né? Eu quero saber quais países eu tenho cliente, tá? Então, a gente tem aqui o distinct. O distinct, internamente, quando você tem uma tabela muito grande, uma consulta que vai retornar uma result set muito grande, né, com muitos dados, o distinct, ele não tem uma performance muito boa nos bancos de dados, não, tá? Ele costuma agarrar muito, assim, ele costuma usar muito recurso do SGBD, né, para fazer essa operação. Então, o distinct tá aqui nesse tutorial, né, primeiro elemento aqui que a gente está vendo, uma primeira declaração, a primeira cláusula, mas, assim, o distinct, você tem que usar ele com um certo critério, tá? Bom, então, distinct é alguma coisa de algum lugar, tá? A gente coloca o distinct aqui na frente. Isso pode variar de acordo com o SGBD também, tá? Pode ter uma variaçãozinha muito pequena. Então, vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Temos aqui essa amostra, né? Vamos reparar aqui o country. Eu tenho alguns países aqui nessa amostra, né? Germany, México, né? UK, Sweden, né? Então, aqui, ó, nós vamos selecionar o country from customers. Vamos ver o que ele vai retornar com isso, olha. O que ele retornou? Ele retornou uma coluna apenas, né? A projeção dele foi só a coluna country da tabela customers, né? Então, olha, uma tabela com uma coluna apenas e olha a galera que tá aqui, né? Ele retornou aí, deixa eu ver quantos, 91 registros, certo? Vou colocar o distinct aqui. Select distinct country from customers. 21 registros. O que ele fez aqui? Ele, internamente, ele retornou todos
Mas tudo que tinha repetido, ele agrupou num só. Tá? Ele fez aqui meio que uma operação de agrupamento, não é agrupamento, tá? Mas ele retornou somente os distintos. Tinham vários países, vários registros que tinha como country Germany, como country México, né? E aí o que ele fez? Ele retornou um apenas, tá? Veja que o resultado, o número de registros que ele retornou foi apenas 21 registros, tá? Então o que o distinct faz? Ele retorna apenas aquele registro, né? Um dos registros sem repetição, né? Da linha aqui, tá? Mas tem que ser usado com um pouco de cautela, tá? Então, aqui ele vai fazer, né? E aqui, o distinct que a gente já fez. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação, que a gente vai ver essa operação depois, tá? Com mais calma, que é uma operação de uma função de agrupamento, né? De agregação, que é o count. O que ele fez? Olha, ele vai fazer um distinct no country e vai contar quantos distintos temos, quantos países distintos temos em customers. Vamos lá? Olha, quantos países... Então, primeiro ele vai fazer o distinct country de customers e depois ele vai aplicar essa funçãozinha aqui, ó, count. O que ele retornou? O número 21, tá? Bom, vocês podem ver que o que ele retornou como título da coluna, exatamente a operação que ele fez, tá? Tem como você dar uma melhorada nisso daqui, tá? Vou chamar isso daqui de países distintos. Só colocar um nome exatamente na frente daquela operação que foi feita, tá? Ó, países distintos, 21. Ficou melhor, né? Melhor entendimento. Tá? Então, você pode renomear aquela coluna no seu select. Aqui ele faz algumas diferenciações de outros SGBDs, tá? O que ele considera SGBD, aqui ele está falando que o Microsoft Access é um SGBD. Esqueçam isso, tá? Nunca foi e nunca vai ser, tá bom? Então, aqui eu nem vou usar, isso daqui é o que ele faz lá no Access, tá? Vamos passar para uma outra cláusula muito importante do Select, que é a cláusula where. A where é com essa cláusula que nós vamos fazer filtros, tá? Ou seja, até o momento, nós fizemos um select alguma coisa de algum lugar. Né? Então, ele retornou todos os registros que estavam, todas as tuplas que estavam ali naquela origem, né? Mas sem fazer filtro nenhum, tá? Vamos ver o que é a cláusula where. A cláusula where é usada para filtrar registros, né? Então, a cláusula where ela é usada para extrair somente aqueles registros que participam de alguma condição específica, que elas são específicas com aquela condição que a gente vai passar ali para ela. Então, aqui com a cláusula where, sempre você vai ter operações, operadores relacionais, operadores de igualdade ou de diferença, tá? É aqui que a gente vai ver um pouquinho dessas coisas, tá? Das expressões lógicas aqui. Bom, então aqui nós temos aqui a nossa amostra do banco de dados, né, da tabela Customers. Vamos cansar de ver essa tabela aqui. E aqui a gente vai aplicar um filtro, né? Então, vou selecionar todas as colunas, select asterisco, todas as colunas, de onde? Da tabela Customers, onde where country igual a México. Então, olha que aqui a gente tem um operador de igualdade. Eu tô pegando toda vez onde a coluna country for igual a México, ele vai retornar para mim. Somente isso, tá? Então, vamos lá, tentar aqui. Vou fazer primeiro, antes de fazer qualquer coisa aqui, tá? Vou fazer um select asterisco from customers, novamente. Veja que ele retornou 91 registros, né?
retornou todas as colunas da tabela, o asterisco aqui, né? E agora eu vou aplicar o filtro. Então, veja. Ele retornou somente 5 registros, ou seja, de todos aqueles registros da tabela, dos 91 registros, 5 deles, né, que são esses que ele retornou aqui para nós, ó, são com condição que ele aplica, ó, country é igual a México, tá? Existem outras formas, você pode não só aplicar a condição de igualdade aqui, né? Você pode aplicar outras operações que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então aqui a gente fez um filtro, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre os filtros, né? Os campos de textos versus campos numéricos, tá? Veja aqui, quando a gente fez essa operação, country igual a México, eu igualei a coluna country, né? Com a palavra, a string, veja que é aspas simples aqui, né? A palavra México. Por quê? Porque a coluna country é um varchar, né? É uma string. Então, eu preciso consultar ela como se ela fosse uma string, né? Se ela fosse, por exemplo, um campo numérico, aí a gente não vai usar essas aspas simples aqui na consulta. É o que ele está falando aqui para nós, ó. Então, selecione todas as colunas da tabela Customers, onde o Customer ID é igual a 1. Cadê a string aqui? Não tem, porque o Customer ID é um inteiro, é um número inteiro, né? Então, ele vai retornar aqui um registro, exatamente, porque o Customer ID é a chave primária, então tem um registro apenas ali, né? Ok. Então, ótimo. E aqui a gente tem todos os operadores que são possíveis ser usados na cláusula where, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, todos esses exemplos aqui, né, a gente pode tentar. Aqui ele mostra aqui o maior que. Vamos tentar aqui ver o que ele dá de exemplo para nós, olha só. Aqui nós temos uma tabela de produtos. Então, selecione toda a tabela, todas as colunas, né, da tabela de produtos, onde o preço é maior que 30. Olha. Tá? 24 registros da tabela produtos. Aqui está a nossa base de dados, ó, aqui nesse cantinho direito aqui, tá? Onde o preço é maior que 30. Então, ele voltou com esses registros aqui para nós. Vamos ver aqui o menor que. Retorne todas as colunas da tabela produto, onde o preço é menor que 30. Tá? E foi isso que ele retornou, olha só. Maior ou igual aqui, né? Alguma coisa aqui. O preço também, da tabela produto, olha. Então, vamos pegar aqui o maior. Ele retornou 24 produtos, onde o preço era maior que 30, ou seja, não entra o 30, né? E aqui, ele retornou 25 produtos, ou seja, tem um produto aqui que é igual a 30, tá? Beleza. Então, assim, a gente vai fazendo, né, todos os operadores, não vou fazer todos aqui para não ficar muito grande. E aqui é o não igual, o diferente, né? Diferente das outras linguagens, por exemplo, C++, Java, né? Onde o diferente é exclamação igual, né? O diferente aqui no SQL são essas chavinhas de menor e maior aqui juntas, tá? Vamos ver aqui, ó. E aqui ele fala uma observação, tem alguns SGPDs que pode ter esse exclamação igual como operador de diferença, tá? Então, selecione todas as colunas da tabela produto, onde o preço é diferente de 18. Olha só. Tá? Então, tanto menor que 18, maior que 18, mas 18 ele não retornou aqui, tá bom? Beleza. Nós temos aqui ainda, muito usado mesmo, alguns outros comandos aqui, operadores, na verdade, que são between, o like e o in, tá? Between é uma operação que a gente faz para verificar uma faixa de valores, tá? Se um valor está entre um valor e outro, né? Se uma coluna está ali. Vamos fazer aqui um teste. Veja.
Selecione todas as colunas da tabela produto, onde o preço, coluna price, between 50 and 60, ou seja, onde o preço está entre 50 e 60. Essa é a leitura, tá? Muito usado isso daqui, tá? Então, ele selecionou aqui 2 produtos, né, que são esses aqui, né, pediu para selecionar todos os produtos aqui, onde o preço está entre 50 e 60, tá? Se não me engano, é um intervalo aberto aqui, tá? Acho que é fechado no 50 e aberto no 60, não tenho certeza. Mas isso aí também pode variar entre um SGBD e outro, tá? Então, vale a pena dar uma olhada na documentação quando você estiver trabalhando com um SGBD específico, tá bom? Vou fazer só mais um teste aqui. Eu não quero selecionar todas as colunas. Eu quero selecionar somente o Product Name e o Price, tá? E você fazer a projeção que você quiser aqui com o filtro que você quiser, tá? Só fazendo essa demonstração. Veja que a projeção dele foi somente essas 2 colunas, Product Name e Price, onde o Price está entre 50 e 60. Beleza. O like é muito usado para procurar por um padrão, né? É muito usado para procurar um padrão dentro de uma string, né? De um campo de texto. Então, como que funciona o like? Olha só. Selecione todas as colunas da tabela Customers, onde o city, ou seja, onde a cidade, like, e aqui é um padrão que a gente vai procurar. Ou seja, eu vou procurar por alguma cidade, vou colocar aqui, né? Que comece com a letra S e tenha qualquer coisa, por isso que tem esse porcento aqui na string, tá? Então, como que a gente procura por um padrão? Você coloca aqui o padrão que você quiser, né? Por exemplo, no começo aqui não tem nada, né? E depois esse qualquer coisa, representado por esse porcento aqui, tá? Então, aqui, veja que ele não foi case sensitive, alguns SGBDs são, tá? Aqui ele retornou tanto as cidades que começam com S, né, minúsculo ou maiúsculo. Vou colocar maiúsculo aqui. Não teve diferença nenhuma. Ó. Mas alguns SGBDs são case sensitive, tá? No caso aqui do lado, tá? Então, aqui nós procuramos pelo padrão. Começa com a letra S. Começa com a letra S e em seguida vem a letra A. Por exemplo, aqui São Paulo, né? Então, esse Sevilha aqui não viria, Estrasburgo aqui não viria, Stuttgart aqui também não viria, né? Então, vamos lá, ó. Começa com a letra A, S e em seguida da letra A. Né? São Paulo não veio porque não tem o tiozinho, né? São Paulo não veio. Então, São Cristóvão, São Francisco, Salzburgo. Tá? Começo. Eu quero todas as cidades, né, que começam com qualquer coisa e terminam com a letra O. Olha, São Paulo, Torino, Rio de Janeiro, olha só, que legal. Né? Eu quero todas as cidades que tem qualquer coisa, AUL, e mais qualquer coisa. Eu quero esse padrão aqui, ó, AUL, tá vendo? Então, começa com qualquer coisa, tem AUL e termina com qualquer coisa. E ele trouxe somente São Paulo, ok? Então, você busca por padrões usando o like. O like também tem alguns probleminhas de performance, né? De acordo com o que você estiver pesquisando, se aquela tabela ou aquele conjunto de tabelas retorna muitos dados, o filtro for muito complexo,
pode ser que agarre um pouquinho a consulta. Aqui foi quase que instantâneo, né? Demorou muito pouco para executar essa consulta. Mas em alguns casos, a gente precisa ter alguns outros artifícios para fazer essa pesquisa usando o like, tá? E alguns outros, tabelas grandes, né, com números muito grandes de dados, geralmente a gente precisa tomar mais cuidado em qualquer tipo de consulta, não somente ele, tá? Não somente o like. E o in, para especificar múltiplos possíveis valores para uma coluna, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar todas as colunas da tabela Customers, onde a cidade in. A cidade pode ser Paris ou Londres. Se a cidade estiver dentro desse conjunto aqui, retorna para mim, tá? Então, aqui, ó, ele retornou somente as cidades, as tuplas, né? Cuja cidade, a coluna cidade, é Londres ou Paris, ok? Muito usado também o in, ok? Bom, aqui nós fizemos sempre consultas, né, com uma operação lógica apenas dentro da cláusula where. Quando você tem muitos filtros, né, você tem que concatenar cada operação lógica usando um operador lógico, né? Cada operação relacional ali usando um operador lógico. Os operadores lógicos do SQL são AND, né, o E, lógico, OR, ou lógico, e o NOT, que é o não, a negação, né? Escritos dessa forma aqui mesmo, não é case sensitive também, tá? Então, vamos fazer aqui algumas consultas que é mais fácil de entender, né? Veja, aqui, vou fazer assim, né? Nós vamos selecionar todas as colunas da tabela Customers, onde o país é Germany e a cidade é Berlim. Então, veja, aqui eu tenho uma operação e aqui eu tenho outra operação, ou seja, eu tenho dois filtros. Eu quero onde o país é igual a Germany e city igual a Berlim, tá? Ele retornou somente isso daqui, tá bom? Or, quero selecionar todas as colunas de customers onde a cidade é Berlim ou a cidade é München. Então, vamos lá. Então, ele vai retornar as tuplas onde a cidade é Berlim ou a cidade é München. Ele retornou essas duas tuplas aqui nesse caso. E o not, aqui ele tem mais uma, né? Vou colocar mais um aqui. Selecione tudo de customers onde country é igual a Germany ou country é igual a Spain. Então, retornou todas as tuplas onde o país é Alemanha ou Espanha. Aí, ó. Certo? E assim você pode fazer todas as concatenações que você quiser, tá? Vou colocar mais uma aqui, ó. Ou cidade igual a Paris. País é Alemanha, ou o país é Espanha, ou a cidade é Paris. Tá? Então, caso quando a cidade é Paris, obviamente, né? Cidade é Paris, o país é diferente de Germany ou Espanha, né? Aqui, ó. É France, né? Então, só para mostrar aqui que você pode concatenar todas as operações que você quiser. Pode ficar com OR, IE, né, e AND, e NOT, pode fazer a bagunça que você quiser aqui dentro do filtro, tá? Com lógica, óbvio, né? Se você tem todas aquelas propriedades associativas, comutativas, elas valem aqui também, tá? O NOT é a negação. A negação, por exemplo, nesse caso aqui, quero selecionar todos os registros da tabela Customers, né, todas as colunas, onde o país não é Germany. Where not country Germany. Então, olha, toda vez que for o país Germany, ele não puxa para a seleção, ele não traz aqui no result set.
É uma negação, tá? A negação também pode vir concatenada com outras coisas, tá? Então, aqui também tem algumas variações de SGBD também, são bastante comuns aqui nesse caso. Vamos ver aqui, combinando and, or e not, né? Aquelas propriedades associativas ali com os parênteses que eu falei para vocês, olha só. Então, veja, nós vamos selecionar todos os clientes, onde o país é Alemanha e a cidade é Berlim ou München. Certo? Então, veja que nós combinamos aqui o and com o or. Primeiro, ele fez essa operação entre parênteses, depois ele ligou com o and com essa outra operação aqui. Certinho? Mais um exemplo. Selecione todos os clientes, onde o país não é Germany e o país não é USA. Todos os países, todos os clientes cujo país não é Alemanha nem Estados Unidos. Certo? E assim, você pode fazer aí a operação que você quiser. Bom, encerrando aqui esse vídeo, nós temos aqui um outro grupo de palavras-chave aqui, né? Que é o order by. O order by é para você, depois que fez aquela consulta com o filtro que você quiser, você ordenar o seu resultado de acordo com algum critério, né? Então, para que serve o order by? O order by, o SGBD, o que ele faz? Ele vai aplicar o order by depois que ele aplicou todos os select, todos os filtros, né, que ele especificou anteriormente. Então, o order by é a última coisa do comando select. A última coisa que você faz, a última cláusula que você põe, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui. Selecione todos os clientes ordenados por país. Geralmente aqui, né, ordenado por país, ele vai ordenar em ordem alfabética do nome do país aqui, ó. Argentina, Áustria, né, e tudo mais, tá? Se eu quisesse, por exemplo, fazer um filtro aqui também, ó. Selecione todas as colunas. Vou fazer o seguinte, ó. Selecione o Customer Name e o país da tabela Customers, onde igual a Brasil, order by, sim. Então, veja, eu apliquei todas as cláusulas que a gente fez aqui, ó. Select, né, a projeção, de onde, né, o from, a origem do dado, onde o filtro, podia ter colocado vários filtros aqui, concatenados e tal, né, onde o país é igual a Brasil, ordenado pelo nome da cidade. Tá? Vou colocar a cidade aqui também. Ó, ordenado pelo nome da cidade. Ó. Campinas, Resende, Rio de Janeiro, São Paulo. Ok? Então, order by é a última coisa que o SGBD faz. Tá? E o order by, ele também tem uma implicação aqui em questão de performance. Se você vai já exibir aquela coisa em relatório, você já coloca o order by, né? Você já vai fazer projetado para o relatório, para alguma exibição, apresentação, enfim, você já coloca o order by. Se aquela consulta não precisa necessariamente de estar ordenada para fazer a outra operação, a operação seguinte, né? Então, é melhor você não colocar o order by. Só se você realmente tiver necessidade que aquela operação seguinte, você precise dos dados ordenados anteriormente. Por quê? Porque internamente o SGBD, ele vai fazer a consulta, gravar essa consulta numa tabela hash
e depois ele vai ordenar essa tabela. É como se ele fizesse duas operações, tá? Com o mesmo tamanho. Imagina se é uma tabela muito grande também, um resultado muito grande do resultado 7. Ele vai consultar tudo aquilo, carregar para o resultado 7, gravar aquilo meio que num arquivo temporário e ordenar aquilo num arquivo temporário. Então, ele tem duas operações e pode ser bem lento isso daí, tá? Uma vez eu tive um problema e fiquei horas e horas e horas fazendo uma operação, né, que era remoto, em uma implantação que a gente estava fazendo. Nós ficamos mais de 11 horas só esperando essa operação, só porque tinha essa danada desse order by lá, né? Então, era muito grande, né, o banco de dados, e a gente teve esse probleminha aí, eu comi mosca mesmo, esqueci de tirar esse negócio, e nós ficamos muito tempo esperando ele, tá? Se fosse sem o order by, que não tinha necessidade nenhuma de ser ordenado, naquele caso, ia demorar aí umas 5, 6 horas, mais ou menos. Nós demoramos o dobro, tá? Bom, é isso, tá? Então, depois vocês vão usar aqui... esqueci de dizer. O order by, aqui sempre que você não fala nada, ele é ordenado em ordem crescente de alguma coisa, tá? Então, a gente diz aqui, é até redundante fazer isso aqui, ó, mas ele é ordenado ESC, de ordem crescente, ascendente. Se você quiser que isso seja ordenado, vou colocar aqui, executar novamente, ó, ordem crescente. Se você quiser que essa ordem seja decrescente, você coloca a palavrinha DESC. Decrescente aqui no caso, tá? Então, se você não coloca nada, é ascendente, é o padrão do SQL, tá bom? Você pode também ordenar pelo nome de várias colunas, né? Onde país é igual a Brasil, ou o país é igual a ordenado por país ascendente, city descendente. Olha que bagunça. Então, vai retornar o nome do cliente, o país e a cidade da tabela cliente, onde o país é Brasil ou Estados Unidos, ordenado por o nome do país de modo ascendente e em seguida ordenado pela cidade de modo descendente, tá? Então, veja como que ele retornou aqui. Todos os clientes, né? E o país, ordenado de forma ascendente do país, o nome do país. Então, o Brasil veio primeiro do que depois dos Estados Unidos. E dentro da ordenação de cada país, de modo descendente, a ordenação da cidade. Tá? Fica bem claro aqui assim. E você pode colocar aqui no order by quantos registros você quiser, tá bom? Lembrando que isso é uma operação pesada para o banco de dados, tá? Então, aqui está, nós terminamos aqui essa primeira parte do Select. Tem aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para treinar, tá? E esse aqui é o banco de dados de amostra aqui para nós, tá? Tem todas essas tabelas aqui, depois vocês dão uma fuçada aqui, né, uma olhada. E eu tenho uma crítica a fazer com relação a esse banco de dados aqui. Todas as tabelas, os nomes de tabelas, eles estão no plural, olha só que coisa feia, tá? Não se coloca nome de tabela de banco de dados no plural, e sim no singular, porque ele indica que é cada entidade daquela tabela, tá? Não todas, não é o conjunto, tá? É como se indicasse cada entidade, tá bom? Então, uma crítica aí, né? Esse negocinho aqui é muito bom, mas isso aqui realmente não gostei, tá bom? Então, daqui tá esses exercícios iniciais aqui, depois a gente vai fazer mais algumas operações com o Select.